E será que A Órfã 2, A Origem, é tão bom quanto o primeiro? Ou será que é um filme que nunca deveria ter existido? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme A Órfã 2, A Origem. E chega aos cinemas o filme A Órfã 2, A Origem, continuação do filme A Órfã, lançado lá em 2009. Filme esse que é baseado em fatos reais. Obviamente que eles têm a parte da adaptação, a parte poética, mas é baseado em fatos reais de uma história que realmente aconteceu. E quando anunciaram que ia ter esse filme, o meu pensamento diretamente foi: mais uma prova de que Hollywood está sem originalidade nenhuma. E a outra coisa que eu pensei foi: por que eles vão fazer esse filme? Porque, obviamente, não tem como fazer um filme depois da primeira órfã, considerando o final do filme. Se você tenta fazer a narrativa a partir dali, você teria que mudar completamente todo o contexto final do longa. E aí, até não faria muito sentido fazer uma história sem os mesmos personagens do primeiro filme. Então, você teria que fazer um filme que é uma prequel, um filme que se passa antes do primeiro longa. E com isso já gera alguns problemas, algumas dúvidas na minha cabeça se isso realmente ia ficar bom. E obviamente que não ficou. A Órfã 2, A Origem, é facilmente um dos piores filmes do ano, onde tudo que eles tentam fazer acaba dando errado, acaba ficando ruim e até os pequenos acertos tem algumas dúvidas em cima dele. Porque a primeira parte do filme, até a metade do filme, ele só é um filme terrível de terror, onde praticamente nada funciona, onde parece que ele é um filme B, feito por pessoas que acabaram de sair da faculdade de cinema. Ele não funciona em questão de roteiro, ele não funciona em questão de direção, a atuação dos personagens na primeira metade é bem genérica e esquecível. Roteiro esse que em muitos momentos usam desculpas que chegam a incomodar, porque quando você tá vendo, você percebe que tem soluções muito mais fáceis e que acabam te incomodando. Como, por exemplo, tem toda uma dúvida na primeira parte de será que a Esther é ou não filha daquele casal? Será que a Esther é realmente a Esther que eles estão falando? Sério, um policial que tá cuidando daquilo, um detetive, se ele pede um teste de DNA, ele ia descobrir aquilo, porque ninguém ia proteger ela naquela primeira parte do filme, como acontece na segunda parte, por fatos que decorrem ao longo do filme. Além disso, tem falas que eu não gosto muito, algumas desculpas que o filme dá pra te convencer que as coisas vão acontecer. E também entra a parte, como eu já falei, da direção. A direção do filme, ela é muito problemática e essa primeira parte mostra muito isso, onde o diretor não consegue construir simplesmente uma cena de suspense, uma cena de terror, uma cena onde vai fazer você ficar angustiado e com medo do que vai acontecer. O primeiro filme, ele tinha uma característica que ajudava nisso, que era o suspense bem criado do diretor, a localização onde a casa se passava, isso fazia também com que a suspense aumentasse e você não saber o que era a Esther, quem era a Esther, se ela só era uma criança maluca, o que ela escondia. Aqui você já sabe de tudo isso. Então, quando você vai dirigir, então você tem que criar um suspense diferente aqui. E o diretor não mostra isso. Então, a primeira parte do filme, toda até a metade, ele só é um filme bem ruim de terror em todos os sentidos, com um péssimo suspense, com tudo que eu falei aqui. Mas, quando chegar na metade do filme, tem uma grande virada, que eu vou ter que falar aqui para poder continuar a crítica, então vai ser um spoiler do que acontece em A Órfã 2, A Origem. Então, se você não quer ver, eu não recomendo que você veja o filme, mas se você quiser, você vê o filme e depois você volta aqui e vê minha crítica. Se você não se importa, vamos à revelação. Existe uma grande revelação na metade do filme, que seria: a Esther não está desaparecida. A criança original, a Esther, a filha desse casal, ela não está desaparecida. O filho mais velho do casal, numa brincadeira para entender, ele acaba fazendo com que a Esther morra nessa brincadeira, nessa briga que eles tiveram. A irmã era mais nova, ele era mais forte, mais velho e acabou matando ela. A mãe encobriu essa morte. E para não saber que realmente a Esther morreu, eles colocaram cartazes desaparecidos, e aí que a Esther, que é a Esther que a gente conhece, da órfã, a vilã do filme, ela acaba entrando nessa história. E aí eu pensei, nossa, que virada interessante, que virada que, se for bem feita, pode fazer com que esse filme genérico, esquecível, terrível, vire pelo menos um filme interessante, com uma história que pode ser melhor conduzida a partir de agora. Mas o filme não consegue utilizar isso. Era muita ilusão da minha cabeça e eu queria muito gostar do filme para imaginar que todo um filme que não tinha um roteiro que conseguia fazer uma coisa simples de terror acontecer e fazer com que essa virada funcionasse bem. A virada, ela é boa, mas ela é problemática em todos os sentidos.
Porque a partir desse ponto do filme, eles não conseguem trabalhar esse dilema de um suspense interessante de a Esther é uma grande psicopata, mas a mãe também é, esse embate entre as duas, isso poderia ser interessante, mas não é construído. O filme faz uma coisa que eu acho terrível, que é transformar a Esther na vítima de toda a situação. Para pra refletir, se você não assistisse ao primeiro filme da Órfã, de 2009, você ia assistir esse filme e pensar, pô, eu tenho até um pouco de pena da Esther. Nossa, coitada, ela tá nessa situação, porque o filme, o roteiro trabalha a personagem, falando assim, tratando ela como uma vítima. Tanto que quando chega no final do filme, ela começa a matar o irmão, o menino mais velho da família, ela vai atrás da mãe, o seu pensamento, o roteiro é que você pensa assim, boa Esther, é isso aí, mate eles. Só que o problema é, ela é uma psicopata, ela é uma pessoa que você desde o primeiro filme sabe que ela é a grande vilã desse universo, mas o filme quer fazer um arco praticamente de redenção dela, quer transformar ela na vítima da situação, fazendo com que o roteiro mostre como ele é pouco criativo, pouco inventivo. Por quê? E faz com que o filme seja chato, arrastado e até incomode em alguns momentos. Porque pra você gostar desse final de filme, pra você se interessar pelo que tá falando, você realmente precisa ter essa sensação de coitada da Esther. Vou torcer pra que ela saia dessa situação. Tanto que mostra ela com cara de dor, ela sofrendo pelo menino mais velho, pela mãe, pra você realmente sentir. Pra realmente, quando ela for se vingar de todo mundo, você ter aquele sentimento de, nossa, ainda bem que ela tá se vingando. Mas não tem como você sentir isso. Então o filme acaba mais afastando ainda você. O filme que tava terrível, que tinha um potencial gigantesco na sua metade pro fim, acaba sendo pior ainda. Porque ainda junta todos os problemas que a primeira parte já tinha. Um roteiro pouco inventivo que não consegue desenvolver bem a história, os personagens que não estavam funcionando bem, um filme que tem uma péssima direção com um CGI terrível pra terminar o filme. Então tudo acaba sendo um desastre aqui. E além dessa virada, claro que eu tenho que elogiar as atuações. As atuações de quase todo mundo tá aqui. Mas adivinha de quem a atuação não é boa? É só da principal pessoa que precisava que a atuação fosse boa, da Esther. Por quê? Então vamos lá. No primeiro filme, quem fez a Esther foi a Isabelle Fuhrman, que é uma atriz que tinha um potencial gigantesco quando ela fez a Esther lá no primeiro filme, e eu, como muita gente, achou que ela poderia ser uma grande atriz. O problema é, a Esther, e ela poderia ser outras atrizes, tudo bem, até ela poderia ser a Esther. O problema é, o primeiro filme é de 2009, a gente tá em 2022. A premissa da Esther é que ela é uma menina que nunca cresce. Ela nunca cresce, ela tem uma doença, ela não consegue se desenvolver. Então, por causa disso, ela consegue passar como uma criança e por todos os lugares que ela passa. Imagina agora que você tem um filme de 2009 para 2022, uma menina, o quanto que ela evoluiu. Ela tinha 8, 9 anos quando ela fez o primeiro filme. Agora ela tem 20 e pouco. Então eu faço uma pergunta para você. Como essa menina, que tem que passar essa impressão de que ela é uma criança bem jovem, vai fazer esse papel? Não vai. O certo seria você escolher uma outra atriz para fazer ela. Mas escolheram a Isabelle Fuhrman para voltar pro papel. E aí é algo bizarro. Quando a câmera dá muito foco na cara dela, aqueles ângulos bem fechados, para mostrar que ela ainda é uma criança, parece que ela tá de joelho num sapato para parecer que ela é menor que as outras pessoas. E quando ela tá longe e mostra a cara dela misturada com o corpo de dublês, você vê como também fica ruim, porque parece que ela é muito mais velha do que o corpo dela passa. Então, apesar da atriz em si fazer o máximo que ela pode nesse papel dela, nada funciona bem. Gera uma estranheza que te tira do filme o tempo inteiro. Sempre que você olha pra ela, você não consegue nem se concentrar na história, emergir naquela história, porque realmente você tá tirado completamente, porque é terrível ver a Isabelle Fuhrman como uma atriz de 20 e poucos anos, fazendo o papel de uma menina de 7, 8, onde as expressões não combinam. Por exemplo, é tipo você falar assim, ah, mas essa aqui é a minha filha de 9, 10 anos. E você olhar pra ela e parecer que é uma mulher adulta com uma peruca e você queria acreditar nisso. Em filmes de baixo orçamento isso já seria bizarro. E em A Órfã 2 fica algo terrível. E de novo, quando tem o dublê de corpo misturado com a cara dela, nossa, aí fica algo bizarro de se ver em tela. De novo, não é culpa da Isabelle, ela é uma atriz que eu gosto dela. Eu acho que ela é uma atriz que merecia mais espaço em Hollywood, mas mesmo assim, para esse papel foi uma escolha terrível, de um filme terrível e que nunca deveria ter existido e que, pior que isso, é um dos piores filmes do ano facilmente. Concluindo, A Órfã 2: A Origem é um filme que não deveria ter existido. Ele é um filme que ele erra tudo que ele pode fazer. A primeira metade do filme, ele é um filme terrível de terror em todos os sentidos que o gênero pode ter. Depois da metade pro fim, quando você vê que tem uma virada interessante, que tem um potencial para melhorar, o filme só consegue piorar. Isso sem contar que, isso tô falando em questão de história, mas o filme também
é ruim em questão de direção, é ruim em questão de atuação da personagem principal, viradas, escolhas de roteiro, nada nesse filme praticamente funciona. Obviamente a virada é interessante, os atores não são ruins e acabam salvando um pouquinho do filme, mas mesmo assim, mostrando que o filme ainda poderia ser pior. Mas mesmo assim, esse é um filme terrível que, de novo, não merecia ter existido, ter ganhado a luz do dia. Não acho que é uma ideia boa, só é um filme que comprova a falta de originalidade que Hollywood está tendo hoje em dia e que com certeza é um dos piores filmes do ano. E por isso que eu fecho A Órfã 2, A Origem, com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de A Órfã 2? Que nota você daria pro filme? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.